Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a segunda parte aí da prova da FEMA, as últimas 5 questões a serem resolvidas. Então bora lá para a gente finalizar a correção dessa prova, perfeito? Bom, pessoal, a questão 42, ele deu uma equação genérica, né, de uma reação química, e ele fala que para essa reação, ó, eu tenho essa lei da velocidade, beleza? A concentração do y, né, que é o reagente, está elevado ao quadrado, e a concentração do x, expoente 1. Vamos lá. Isso significa que a interferência na velocidade da reação de y, né, é quadrática. Vamos lá, o expoente do y é ao quadrado. Então, toda mudança que você fizer no y, ele vai influenciar de forma quadrática na velocidade. Como assim? Se eu dobrar a concentração do y, a velocidade vai quadruplicar, porque a resposta que ele dá é ao quadrado. Portanto, galerinha, o gabarito já é a letra A. A B não faz sentido porque o expoente do x não é ao quadrado para ser quadrática. A letra C não tem como ser diretamente proporcional ao y, porque é ao quadrado. Estaria correto se fosse o x, né, diretamente proporcional. Y cúbica, o expoente do y não é ao cubo. E x não pode ser nula porque o x ele aparece na lei da velocidade, né? Então o expoente dele é 1. Maravilha? Fechamos a questão 42. Bora para 43. Questão 43 é uma questão maravilhosa aí, né, de radioatividade. Então, ele vai falar sobre o iodo, né, 131, que é um radionuclídeo, um decaimento beta, utilizado na medicina nuclear como terapia, né, de hipertireoidismo e também na ablação, né, retirada da tireoide em casos de câncer. O gráfico representa a taxa de decaimento radioativo, né, do iodo. Galera, por que a FEMA, né, deu esse gráfico para nós? Para a gente descobrir a meia-vida. Qual é o conceito de meia-vida? É o tempo necessário para que a quantidade se reduza pela metade. E metade de 100, vocês concordam que é 50, né? Olha o tempo gasto para cair pela metade, ó. Opa. Ó, o tempo gasto aqui, vou descer direto, tá, meus queridos? Foi de 8 dias. Perfeito. Olha o que a FEMA vai propor. O tempo necessário para que uma amostra, né, de 24 gramas se reduza a 0,75 gramas. É aquela questão clássica de meia-vida, né? Então, vou começar com 24 gramas. Na hora que passar o primeiro tempo de meia-vida, vai cair pela metade, que é 12, e sucessivamente. Mais uma meia-vida cai para 6. Mais uma meia-vida cai para 3. Metade de 3 é 1,5. E mais uma meia-vida, eu já chego no proposto, que é 0,75 gramas. O número de meias-vidas que passaram, ó, foram 5, né? Cada meia-vida são 8 dias. Então, é só fazer o tempo total, 5 vezes 8, que dá um total aí de 40 dias. E 40 dias, meus queridos, a gente vai encontrar na letra I. Maravilha? Bora para a nossa próxima questãozinha, questão número 44 agora. A questão 44 é uma questão que envolvia um pouquinho de tabela periódica e também ligações químicas, ó. Ao se unirem por ligação, ele quer saber se a ligação é covalente ou iônica. Prestem atenção, ó. Ele vai unir um elemento X e tá lá no grupo 16, perfeito? Vamos lá, ó. Se o X ele se encontra no grupo 16 da tabela periódica, ele está na antiga família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele falou que ele vai unir ele, né, com o elemento Y. E o elemento Y, pessoal, ele está lá no grupo 17, né? Grupo 17 é a antiga família 7A. Então, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Perfeito. Galera, o elemento da família 7A e da família 6A são ametais, né? Portanto, a ligação entre ametais é uma ligação do tipo covalente, né? Aquela regrinha clássica, né? Se fosse metal com ametal, a ligação seria iônica. Mas
Não pode ser iônica nesse caso. Então, vamos excluir a letra C e a letra D. O número de elétrons que cada um tem na camada de valência, eu já coloquei aqui para vocês, né? 6 e 7 elétrons na camada de valência, respectivamente. E ele quer a fórmula do composto. Galerinha, a fórmula do composto vai ter que ter 2 Ys, né? Por quê, ó? Porque o X, eu vou colocar ele como central. O X, ele tem um total de 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer 2 ligações para atingir o octeto. Ele vai fazer 2 ligações, uma com cada Y, ó. O Y tem 7 elétrons na camada de valência. Estou fazendo com cor diferente só para vocês enxergarem a ideia proposta. Então, esse composto tem 2 Y, né? E 1 X, perfeito? Portanto, das alternativas que sobraram aí, né, ó, a única possível vai ter que ser a letra B de bola. Porque a fórmula da letra A está errada. E na letra E, a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência, né, está errado. Não é 16 e 17, e sim 6 e 7. Portanto, o gabarito correto, letra B de bola. Maravilha? Bora para a próxima questão, questão 45. Uma questão de termoquímica. Para o cálculo, né, do valor da variação de entalpia de 2 mols de N2O5, então ó, vamos montar a equação aqui. 2 mols de N2O5 se transformando em 2N2 mais 5O2. Então, ele quer esse ΔH aqui. De acordo com as equações termoquímicas a seguir, ele quer saber, né, o valor da variação de entalpia. Galerinha, vamos lá então, ó. Lei de Hess, né? Em qual das equações o N2O5 aparece? Na segunda. Ele está na posição errada e na quantidade errada. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Inverter e multiplicar ela por 2. Então, bora lá, ó. Vai ficar 2N2O5 mais 2 águas, produzindo 4HNO3. Se eu inverti e multipliquei por 2, eu tenho que inverter o sinal do ΔH e também multiplicar por 2. Então, vai dar menos 36,6. Perfeito. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai analisar o N2, ó. A substância N2, ela se encontra na última etapa. A posição dela está certo, que é depois da seta. O que não está certo é a quantidade, porque eu preciso de 2 mols, mas aqui só tem 1. Então, vamos multiplicar a última equação por 2. 4HNO3 se transformando em 2N2 mais 6O2. Se eu multipliquei a equação, né, por 2 ali, 2H2, eu tenho que multiplicar o ΔH também. O dobro de 83,6 vai dar 166,4. Perfeito. Agora, a gente vai olhar a primeira equação. Cuidado com essa última parte, pessoal. Porque, ó, a gente tem aqui 5O2 no produto, é o que eu preciso. Porém, se a gente prestar atenção, ó, aqui já tem 6. Para dar 5, eu vou ter que manter essa primeira equação para esse O2 cancelar com esse. Então, é só copiar a primeira equação. Vai ficar 2H2 mais O2 se transformando em 2 águas. E como eu copiei, eu vou copiar o ΔH menos 136,6. Maravilha? Agora, a gente vai somar essas etapas. Olha o que acontece quando eu somo as etapas, ó. Esse 4NH3 cancela com esse 4. Esse 2H2 cancela com esse 2H2. E eu consigo simplificar o oxigênio, porque aqui tem 1 e lá no produto tem 6. Então, vai sobrar 5, né? Perfeito? E eu também consigo cancelar as águas. Olha a minha equação global. 2N2O5, que é o que está no reagente, produzindo 2N2
mais 5O2. Cheguei na minha equação global. Para eu chegar no meu ΔH, é só eu somar tudo aquilo que está como ΔH ali no finalzinho, né? Então, eu vou somar os negativos e depois a gente subtrai do positivo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 136,6 com mais 36,6. 6 com 6 dá 12. Aqui vai dar 13, 3, 6, 7. 173,2. Isso está negativo. Agora, eu vou pegar esse valor e vou subtrair de 166,4. 4 para 12 falta 8, né? Aqui eu vou ter que emprestar de novo. 6 para 12 falta 6. E todo o resto vai dar 0. Só que a conta vai dar negativa. Portanto, aqui, pessoal, vai dar um ΔH de menos 6,8 quilocalorias. E menos 6,8 quilocalorias é o que a gente encontra na letra E, perfeito? Então, aqui era uma questão clássica, né, de lei de Hess. Só tinha que tomar cuidado porque não era uma questão tão simples assim de ser feita. Maravilha? Bora para a nossa última questão. Questão 46. O butano, né, um gás incolor inodoro e altamente inflamável, é utilizado nos botijões de gás para a cozinha. Essa substância possui um isômero, que é o metilpropano, que é utilizado na fabricação de produtos farmacêuticos e cosméticos. A isomeria que ocorre entre o butano e o metilpropano é... Galera, butano é essa molécula aqui. Uma molécula linear, né? Cadeia normal. Olha a molécula do metilpropano. Ramificada. Portanto, a isomeria proposta aqui é uma isomeria de cadeia. Tautomeria não cabe, porque tautomeria é entre, geralmente, né, enol e cetona ou enol e aldeído. Função não, porque os dois são hidrocarbonetos. Posição também não. E metameria tem que ter heteroátomo, né? Não tem heteroátomo na cadeia. Portanto, o gabarito proposto, letra C. Maravilha? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da resolução da FEMA. Espero também que vocês tenham tido sucesso na prova, né? Feito uma ótima prova. E fico ansioso aí por vocês também, né? Mesmo não sendo meus alunos, de fato, pelo resultado, pelo gabarito aí oficial e também pelo resultado final desse vestibular, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos nessa aula. Agradeço aí, né, imensamente a colaboração de vocês, a atenção, etc. Não esquece, tá, de seguir a gente lá na nossa página do Instagram, ciência.volátil. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Até a próxima!